Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Então, hoje a gente vai fazer retap da primeira chamada da A2, ok? Então, vamos lá. Primeira questão. Na primeira questão, ele diz o seguinte: observando a feniletanona, que apresenta a forma estrutural abaixo, pode-se afirmar que ela contém. Então, de acordo com as alternativas, ele quer saber a hibridação dos carbonos desse composto. Então, vamos lá. Esse primeiro carbono aqui, ele faz 4 ligações simples. Então, ele é um carbono do tipo sp3. Esse carbono aqui, ele faz 2 ligações simples e uma ligação dupla. Então, ele é um carbono de hibridação sp2. Esse também, ó, uma dupla e 2 simples, sp2. E todos os carbonos desse ciclo são carbonos sp2, por quê? Porque fazem uma ligação dupla e 2 ligações simples. Então, no total, eu tenho 6 ligações aqui dentro do 6 carbonos do tipo sp2 no ciclo, mais um sp2, 7, e um sp3. Então, ficou a alternativa B de bola. Segunda questão. A ligação sigma é o nome dado à interpenetração, junção de 2 orbitais, regiões com maior probabilidade de um elétron ser encontrado, atômicos incompletos no mesmo eixo. Por tratar-se de uma ligação covalente, ela não ocorre entre metais, ou seja, ocorre apenas entre os elementos hidrogênio e ametais. Baseando-se nesses conhecimentos e no tipo de orbital atômico incompleto de cada átomo, em quais moléculas a seguir temos apenas uma ligação sigma do tipo P com P. Então, gente, o que a gente pode fazer? Ó, o PCl3, vamos analisar as estruturas das substâncias que ele colocou nas alternativas. O PCl3, o P é da família, o fósforo é da família 5A, certo? Então, ele vai fazer 3 ligações e o cloro é da 7A. Então, todos eles terminam em quê? Em P. Todos eles terminam em P. E essas ligações aqui, toda ligação simples é ligação sigma. Então, todas essas 3 ligações sigmas são ligações sigmas de P com P. Acontece que no exercício, ele diz que ele quer apenas uma ligação sigma. E nesse composto há 3 ligações sigmas P com P. No caso do O2, eu tenho O dupla O. Quando é dupla, uma é sigma, uma é ligação sigma, e a outra é a ligação pi. O oxigênio, ele é da família 6A, então ele também termina em P, a sua distribuição eletrônica. Então, aqui é P e P. Então, aqui é sigma, P com P. Então, essa contempla o que ele quer. Mas o PCl3 não. O H2S. O H2S vai ficar S simples H simples H. Uma ligação é sigma, a outra ligação é sigma. O S é da 6A, então ele termina a sua distribuição em P. E o hidrogênio é um S2, certo? Um S1, então termina em S. Então, além dele ter 2 ligações sigma, não é P com P, e sim P com S. O Cl2. O Cl2 eu tenho Cl simples Cl. O cloro é da família 7A, então ele é P. Também aqui, P. Certo? A ligação simples é a ligação sigma. Sigma o quê? P com P. Então, essa contempla. Então, tanto o O2 e o Cl2 contemplam o que ele quer. Vamos para o próximo aqui. N2. O N2 é N tripla N. O N é da família 5A, então ele é P com P. A primeira ligação, ela é sigma. A primeira ligação que se faz, não é porque a de cima aqui é sigma, não. Entre 2 átomos, eu posso só ter uma ligação sigma. E se não for sigma, ela é uma ligação pi. Então, aqui eu tenho pi e pi. Então, ele contempla o que ele quer. Então, eu tenho o O2 e o N2. Então, ficou aqui a letra C. Vamos ver os outros? O HI, olha só, eu tenho o hidrogênio
e o iodo. O iodo termina em P, mas o hidrogênio, ele é S, apesar daqui ser ligação sigma, só que aqui é S com P, e não P com P. Qual outras que ele colocou aqui? A água, ó, O, H, H. O oxigênio é P, o hidrogênio é o quê? S. Se é ligação simples, é sigma e sigma, ok? Quem mais que ele colocou aqui? O NH3. O NH3 é N, H, H e H. O N é da família 5A, ele termina em P, a distribuição. O hidrogênio é S, S e S, certo? Então, aqui eu tenho 3 ligações do tipo sigma, certo? Então, o único que tem apenas uma ligação alternativa, que tem a substância, que tem só uma ligação sigma, P com P, é o O2 e o N2. Questão número 3. As ligações químicas nos compostos orgânicos podem ser do tipo sigma ou pi. A ligação sigma é formada pela interação de 2 orbitais atômicos, segundo o eixo que une os 2 átomos, ao passo que na ligação pi, a interação dos orbitais atômicos se faz segundo o plano, que contém o eixo da ligação. De acordo com a estrutura do composto abaixo, podemos afirmar que possui. Então, olha só. Ele falou 2 ligações pi entre o carbono 1 e 2. Olha só, entre o carbono 1 e 2 é uma dupla. Se é uma dupla, uma é sigma e a outra é o quê, gente? Pi. Então, ele não tem 2 ligações pi e apenas uma. 6 ligações pi no total. Então, vamos lá? Eu só tenho pi quando eu tenho dupla ou tripla. Por exemplo, aqui, ó. Aqui, a dupla, ela tem uma sigma, certo? A tripla também, porque entre átomos só pode existir uma ligação sigma, uma ligação frontal. A outra, se é sigma, a outra tem que ser o quê? Pi. Nesse caso, eu tenho uma sigma, só pode ter uma entre 2 átomos, e as outras 2 são ligações do tipo pi. Então, vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, ela tem 7 ligações pi no total, e não 6. 22 ligações sigmas, agora ele quer, ó, gente, entre carbonos. Então, ele não quer que você conte as ligações entre carbono e hidrogênio. Então, vamos lá? Aqui eu já tenho uma, carbono-carbono, tá vendo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 ligações sigmas. Então até aqui tá certo. Dentre elas, a ligação entre os carbonos 2 e 5. 2 e 5 é sigma também. Então, ficou letra C. Depois, vamos ver a D aqui. Hibridação sp3 do carbono 1. Não é sp3, porque ele tem uma dupla e 2 simples. A hibridação desse carbono é sp2. Devido à ligação com o carbono 2. Não. Hibridação sp2 e geometria trigonal plana no carbono 3. Então, olha só. O carbono, cadê nosso carbono 3? Aqui, ó. Aqui é o carbono que faz uma tripla e uma simples. A hibridação do carbono, ele é sp. E a geometria dele, a geometria sp1 ou sp, né? E a geometria dele é linear. Então, realmente ficou a letra C. Questão número 4. Ao se dissolver ácido sulfúrico puro em água pura, é possível formar uma solução capaz de conduzir eletricidade. Esse fato se dá a... Então, por que o ácido sulfúrico em solução aquosa, ele conduz corrente elétrica? Porque, olha só, se eu for fazer a ionização total do ácido sulfúrico, se eu for fazer a forma simplificada, a gente não faz assim, ó.
H2O, que vai ficar 2H+, mais SO4 menos 2, certo? Só que lembra que eu falei que não existe H+? H+ é só a forma simplificada de representar o H3O+. Por quê? A não simplificada é H2SO4, que vai reagir com quem? Com a água. Quantos hidrogênios eu tenho que ionizar? Não são 2? Então, eu vou botar 2H2O. Então, cada H+, é um H3O+. Então, vai ficar 2H3O+, certo? Mais quem? SO4 menos 2. Tudo bem? Então, isso aqui é chamado de reação de ionização, no caso total. O ácido sulfúrico também ele pode fazer a ionização parcial. Como? Ionizando um hidrogênio de cada vez. Como? Vamos fazer a não simplificada. Eu tenho aqui, ó, o H2SO4, certo? Vou reagir, ao invés de reagir com duas moléculas de água, eu vou reagir só com uma. Então, vai ficar como? H+, mais, sobrou 1. Só que, como não é a forma simplificada, eu não vou escrever H+. Opa! Eu vou escrever o quê? Eu vou escrever o H3O+, que formou um H+ só. Mas, se eu tirei só um H+, então vai sobrar 1. Então, vai ficar HSO4 menos. Tudo bem? Então, o que aconteceu aqui, gente? O que eu tenho aqui? Eu tenho uma reação que conduz corrente elétrica porque ela contém o quê na solução? Ela contém íons livres. Então, ela conduz corrente elétrica por causa da dissociação da água em H+ e OH-? Não, porque a água vira quem? O H3O+. Ionização do ácido sulfúrico formando H3O+, HSO4-? Pode ser, se a ionização for o quê? Se a ionização for parcial. Transferência de elétrons da água para o ácido sulfúrico? Não, você não tem transferência de elétrons da água. O ácido que doa o H+, né, para a água. Transferência de elétrons de ácido sulfúrico para a água? Não. Reação de neutralização? Não. Isso aqui é uma reação de ionização. Neutralização é ácido mais base, dando sal mais água, ok? Então, vamos aqui. Vamos para a próxima questão. Questão número 5. Um professor de química, durante uma aula experimental, pediu a um de seus alunos que fosse até o armário e retornasse trazendo, um por um, nessa ordem: um ácido oxiácido inorgânico, um diácido, um sal de metal alcalino, uma substância que após aquecimento pode gerar dióxido de carbono e um sal ácido. Então, vamos lá. Ele quer um oxiácido. O que é um oxiácido? É um ácido que contém oxigênio. Então, vamos ver aqui nas alternativas que ele te deu. O H3PO4, ele é um oxiácido. O HF, ele é um hidrácido. Ele é um ácido que não contém oxigênio, então não pode ser. H3PO4 é um oxiácido, tá certinho. H2S é um hidrácido, não contém oxigênio. E o HCl também é um hidrácido, então também não pode ser. Segundo, um diácido, quer dizer que ele vai ionizar 2 hidrogênios, ou seja, ele vai formar 2H+. Então, aqui, ó, o H2SE e o H2SE, ok. Depois, ele quer um sal de um metal alcalino. Se ele quer um sal de metal alcalino, ele quer os elementos da família 1A, não é isso? Lítio, sódio, potássio. Então, olha aqui, ó, esse é da família 1A? É. E esse é da família 1A? Não, ele é da família 2A. Então, não pode ser. Então, aqui, ó, eu fiquei, já que essa daqui não pode ser, que ela é da família, né, 2A, então aqui eu tenho que ela é a letra A, ok? Vamos para o próximo aqui. Sejam os ácidos relacionados a seguir com seus respectivos graus de ionização em porcentagem. Então, o que diz o grau de ionização? Ele representa, gente, também a força dos ácidos. Quanto maior o grau de ionização, quer dizer que ele forma mais íons, então mais forte é aquele ácido. Então, ele fala,
O H3PO4 é mais forte que o ácido sulfúrico, ou seja, o ácido fosfórico, cadê ele? Aqui, é mais forte que o ácido sulfúrico? Não, porque esse aqui tem 61 e esse aqui 27. Então, ó, ele não é mais forte, ele é mais fraco. O HF é um ácido fraco? Fraco, a gente diz menor que 5%. Na realidade, o HF é um ácido moderado, ok? O HClO4 é mais fraco que o H3PO4. Então, vamos lá? O HClO4, ele é mais fraco que quem? Que o H3PO4. Não, ele é mais forte. Olha o grau de ionização dele. O H2SO4 é um ácido fraco. Não, o H2SO4, ó, 4 menos 2, 1. Não é um ácido fraco. Fraco menor que 5%. Então, ele não é fraco, ele é forte. HCN é um ácido fraco, fraquinho, olha, o grau de ionização dele, 0,08%. Então, aqui é o HCN, ok? Vamos para outra agora. Questão número 7. A gente foi o 6, agora vamos para o 7 aqui. Ele diz o seguinte: considerando os termos químicos mencionados nos versos do conhecido soneto Psicologia de um Vencido, do poema Augusto dos Anjos, e com base em seus conhecimentos relacionados ao estudo da química, marque a alternativa correta. Eu, filho do carbono e do amoníaco, monstro da escuridão e rutilância, sofro desde a epigênese da infância, a influência má dos signos do zodíaco. O amoníaco, NH4OH, que é o hidróxido de amônio, é uma dibase de arrênios. Aqui já está errado. Por quê? Olha só. O amoníaco é uma monobase, porque ele só tem uma hidroxila. Então, ela não é uma dibase, ela é uma monobase. Originada da reação de amônia com água é amônia, NH3, mais H2O, que vai dar NH4OH. Tudo bem? Para neutralizar uma solução... B. O NH4OH é facilmente dissolvido em água. Então, ele é solúvel em água? É. Quais são as bases solúveis em água? As solúveis em água são as bases da família 1A e NH4OH. Então, hidróxido de amônio A. E apresenta um baixo grau de ionização. O que quer dizer baixo grau de ionização? Significa que ela é uma base o quê? Ela é uma base fraca. Por quê? Quais são as bases fortes? Eu tenho a 1A e 2A, com exceção do hidróxido de magnésio, hidróxido de cálcio. E fraca as demais, inclusive quem? O NH4OH, ok? Então, aqui ficou a alternativa B de base, B de bola. Para neutralizar uma solução de amoníaco, poderia-se empregar uma solução aquosa de hidróxido de sódio. Não, por quê? Porque se ela é uma base, para eu neutralizar uma base, eu tenho que colocar o quê? Um ácido, ok? Base é toda substância que em solução aquosa sofre dissociação, liberando como único cátion um íon H+. Não, ela libera como ânion o íon OH-, certo? Vamos lá. Os compostos hidróxido de sódio, potássio e cálcio são bases que apresentam um grau de dissociação inferior ao amoníaco. Não, porque elas são o quê? Bases fortes. Então, elas têm grau de dissociação maior do que o amoníaco. Então, tá errado. Então, aqui ficou realmente a letra B, ok? Vamos para o próximo. Os sais são produtos também obtidos pela reação de neutralização total ou parcial dos hidrogênios ionizáveis dos ácidos com as bases ou hidróxido, segundo a reação genérica. Ácido mais base, dando sal mais água. Assinale qual das reações abaixo apresenta a produção de um sal de caráter básico a partir de um ácido fraco. Então, vamos lá. HCl é um ácido fraco? Não.
Ele é forte. Ele é um hidrácido. Quais são os hidrácidos fortes? HCl, HBr, HI. Então, essa alternativa já não pode. O H2SO4 é um ácido forte? É, porque quando eu pego o número de oxigênios menos o número de hidrogênios, vai dar 2. Isso significa que ele é forte. O ácido hipocloroso, ele é um ácido forte? Não, porque eu pego um oxigênio menos um hidrogênio ionizado, dá 0. Então, ele é fraco. Então, essa alternativa também não pode, ok? O último agora, HNO3, certo? O HNO3, 3 menos 1, 2. Então, ele também é o quê, gente? Forte, tá certo? Aí ele fala que apresenta a produção de um sal de caráter básico a partir de um ácido fraco. Então, olha só, o sal que eu tenho aqui, ele é o sulfato de sódio. O que é o sulfato de sódio? O sulfato de sódio, ele é da obtenção, certo? Ele é da obtenção de... Ah, gente, espera aí que eu me confundi aqui. Ele quer de um ácido fraco. Então, esse daqui, ó, é fraco. O que não pode é esse daqui, que é forte, e esse daqui, que é forte. Pronto. Então, já achei minha alternativa. Porque, olha só, HClO é o único fraco que eu tenho, certo? Então, é porque aqui, ó... Oh, meu Deus. Deixa eu fazer aqui direitinho para vocês, para não ter confusão. Não. Certo? Então, aqui, ó. Vamos tirar aqui. Vou começar a resolver ela de novo, ok? Vamos começar aqui. Que estava a alternativa, ela estava do outro lado. Então, ele quer a partir de um ácido fraco. Então, eu vou anular o HCl, que é um hidrácido forte, o H2SO4, que é forte. O HF aqui, ele é um ácido moderado, então também não pode. Não é isso? Quem são fortes? HCl, HBr, HI. Moderado, HF. Fraco, os demais. E o HNO3, que a gente fez aqui, também é um ácido o quê? Forte. Então, o único que deu aqui foi esse daqui, certo? E ele também, ele vai formar aqui, ó, um sal de caráter básico. Por quê? Porque ele é formado por um ácido fraco e uma base forte. Tudo bem? Como não estava direitinho, agora eu coloquei direitinho, então melhor para entender. Ok? Então, vamos lá. Próximo exercício. Exercício 9. O capim é item importante da alimentação do gado bovino. É rico em proteinato de potássio. Além de proteínas, o processo digestivo do gado disponibiliza potássio, que se acumula em excesso no organismo, devendo ser eliminado. A eliminação do potássio ocorre pela urina. Esse processo de eliminação consome cloreto, o que justifica a adição do sal grosso à dieta dos animais. Um fazendeiro alimentou o seu rebanho com muito capim e sal grosso. Equacionando o processo descrito acima, conclui-se que o animal eliminará potássio em excesso sob a forma de... Ora, gente, se ele tem cloreto e potássio, então ele vai ser o quê? Cloreto de potássio. Essa é tranquila, né? Então, só pode ser cloreto de potássio. Questão 10. Em um laboratório, os ácidos e a base são comumente usados dissolvidos em água. Tais soluções são denominadas soluções aquosas. Com base nas informações, marque as alternativas corretas. As moléculas de KOH se dissolvem doando prótons. O que é doando próton, gente? Doando próton, que nem eu falei numa aula para vocês, que a Arrhenius diz que ácido libera H+. E Brosten-Lore, ele chama esse H+, de próton. Então, toda vez que ele fala que ácido doa H+, Arrhenius, o Brosten-Lore fala que é doador de próton. No caso da base, é KOH. Tudo bem? Certo até aí? Então, esse daí não pode. As nomenclaturas que se transformam, doando prótons, que se transformam em íons hidroxilas. Não tem nada a ver. Dissolve doando prótons, moléculas de água. Cruz.
Na molécula dos ácidos inorgânicos, os prefixos orto, meta, piro estão relacionados aos ácidos não oxigenados. Não, os ácidos não oxigenados têm sufixo hídrico, não é? Sulfídrico. Orto, piro, meta são graus de hidratação, que isso nem se usa mais. Depois, uma solução ácida reage com uma solução básica, neutralizando, formando óxido, gente. Não, ele não vai formar um óxido, ele forma o quê? Sal mais água. As moléculas de HBr se dissolvem doando prótons às moléculas de água, que se tornam íons H3 ou mais. Exatamente, ó. Eu tenho o HBr, olha só, o HBr, que ele vai quebrar aqui. Aí, esse hidrogênio vai encontrar com esse par aqui, arranca, formando quem? O H3 ou mais. Então, essa daqui. Outro erro que eu vi aqui, nessa letra A, primeiro, logo de cara, gente, olha só. KOH, ela não é uma molécula. Por que ela não é uma molécula? Porque ela não tem só ligações covalentes. O potássio aqui é um metal, é ligação iônica. Tudo bem? Todas as substâncias indicadores não alteram a coloração, seja a presença de um ácido ou de uma base. Não. Eu tenho a fenolftaleína, que é incolor em meio ácido e rosa em meio básico. Então, negativo. Vamos para a próxima aqui. Observe as reações químicas abaixo. A afirmativa correta é: as reações 2 e 3 envolvem a formação de sais de caráter ácido. As reações 2 e 3 envolvem a formação de sais. Olha a 2 aqui. A 2, ele é o quê, gente? Um ácido. Aqui, tudo bem. Aqui é um sal. E também não é de caráter ácido. Então, essa aí tá tudo errado. A reação envolve um óxido básico. Olha só, MgO. Ele vem, é um óxido? É. Por quê? Porque é um composto binário onde o oxigênio é mais eletronegativo, concorda? Então, por que ele é básico? Porque ele é ligado a um metal. Aqui é um metal alcalino terroso. Então, envolve um óxido básico? Envolve. O sal produzido na reação 4 chama-se sulfeto de sódio? Não, ele chama-se o quê? Sulfato de sódio. O sal produzido na reação 3 chama-se clorato de potássio? Não, ele chama-se cloreto de potássio. O caráter básico dos óxidos se acentua à medida que o oxigênio se liga ao elemento mais eletronegativo? Não. Ele vai acentuar se o elemento for mais eletropositivo, que ele é metal, então não eletronegativo, ok? E a última questão é: em 2 frascos contendo água isenta de íons, são dissolvidos quantidades suficientes de óxido de magnésio no frasco 1 e sulfato de sódio no frasco 2. Após a dissolução, as soluções contidas nos frascos 1 e 2 apresentam, respectivamente, caráter. Olha só o que ele fez, ó. Ele pegou o frasco 1 e colocou o quê? Óxido de magnésio. E no frasco 2, ele colocou o quê? Sulfato de sódio, Na2SO4. Colocou isso em quê? Em água. O óxido de magnésio é o oxigênio ligado a um metal da família 2A. Então, ele é um óxido básico que, quando dissolvido em água, vai dar uma solução. Essa solução aqui vai ser básica. Tudo bem? Porque ele é um óxido básico. Porque sai o Mg, e esse Mg em contato com a água, ele vai formar o MgOH2, que é a reação de um óxido básico com água, não é? Vamos botar aqui, ó, MgO mais H2O, vai dar o quê? Vai dar uma base, ok? Aqui, peraí que sumiu aqui, Na2SO4. O Na2 é um sal, mas esse sal, Na2SO4, quando você coloca ele em água, ele vai dissociar em Na+,
mais SO4 menos 2. E a água não vai ter H mais e OH menos? Então, vai formar o que aqui? NaOH mais o que? H2SO4, não é? Porque para formar esse sal, ele não vem de uma base forte e um ácido forte? Se os dois são fortes, quer dizer que a minha solução aquosa, ela vai dar o quê, gente? Neutra, certo? Então, a alternativa certa foi a alternativa A. Então, tá aí, gente, a prova resolvida para vocês. Tudo bem? Então, até a próxima. Fiquem com Deus.